Olá, meu nome é Felipe, sou professor de Sociologia e hoje eu estou trabalhando com o segundo capítulo, o primeiro capítulo do livro Formação Contemporânea do Brasil, de Caio Prado Júnior. A qualidade da gravação não é boa, meu computador não tem um áudio legal para gravar. No entanto, o objetivo mesmo é, aos poucos, mesmo que para mim, compartilhando com as pessoas, guardando um registro, um resumo do livro e de outros livros, principalmente na área de ciências humanas. Então vamos lá. Sobre o livro, a formação, a formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado Júnior, é um livro muito legal. Ele, de forma perspicaz, de forma muito legal, consegue trabalhar com pontos da história do Brasil muito importantes. E mais que isso, ele consegue traçar uma linha, um sentido do que é a colonização do Brasil. E esse sentido, o que a gente vai ver no final dessa apresentação, o sentido em si é mostrar que o Brasil se torna um país com características voltado aos interesses dos países externos, principalmente um país produtor de matérias-primas, um grande produtor de matérias-primas. E essa é a principal característica do Brasil, o interesse do Brasil, como ele se forma, e é isso que o autor vai mostrar a partir daqui. Tá? Vamos lá. O autor fala que a cada país existe um sentido, tá? Um sentido na evolução desse país. É um conjunto de características, não só os fatos históricos isolados, mas num conjunto de características é possível buscar um sentido que ao longo do tempo dê sentido à evolução desse país. Um exemplo que ele dá é Portugal, que em dois momentos distintos, nesses dois momentos distintos, ele tem um sentido da sua evolução. O primeiro momento que ele cita é da invasão dos mouros, dos bárbaros, tá? Dos árabes, e essa invasão, lutar contra essa invasão, faz que Portugal se constitua como uma nação, dá sentido à história de Portugal no primeiro momento. E no segundo momento ele fala sobre a expansão marítima, tá? Que é o que dá sentido à história de Portugal durante determinado sentido. E visto dessa perspectiva, cada país sua evolução pode ser explicada através dessa linha, através de uma perspectiva na sua evolução. Tá? Então vamos lá. Para analisar o Brasil nesse livro, Caio Prado explica que o Brasil explica que ele não pretende tomar toda a história do Brasil. Pelo contrário, ele vai tomar o período mais recente. No entanto, se ele encontra a linha que descreve toda
a evolução histórica do Brasil, ela tem um elo com o passado, ela tem um elo com toda a história do Brasil. Ele também chama a atenção que não é possível desprezar o passado, especialmente o período longínquo da colonização europeia. Tá? Então é dali que ele começa o livro. Ele vai falar um pouquinho sobre os antecedentes da colonização. Tá? Ele vai dizer que durante muito tempo, tá, a América, quer dizer, a Europa, era isolada, estava isolada. Ela tinha pouco relação com o externo, a área externa. Principalmente a gente sabe da Idade Média, né, todas as consequências da Idade Média, que embora ele não cite isso, mas a gente sabe que na Idade Média, pelo um período de guerras, pelo um período longo, a invasão dos bárbaros, que trouxe como uma das consequências da Idade Média, a Europa ficou muito isolada. A Europa estava isolada e existia pouco contato, mesmo interno na Europa, tá? E o contato que existia era mais por via terrestre, pouco por via marítima. Então ele diz que o século XIV mestre de uma revolução marítima que revolucionará, firmando um novo sentido a equilíbrio europeu, e um novo sistema europeu deriva não só de um novo sistema interno, mas também de uma expansão marítima. A Europa deixará de viver recolhida sobre si mesma. Então é esse momento que a Europa amplia seus horizontes, principalmente no comércio. Busca, a gente vai chamar de mercantilismo, né? Busca ampliar suas relações comerciais. Então vamos à frente. Ele vai chamar a atenção que existiram rotas comerciais quando começa esse período que a gente chama de mercantilismo, né? Países como França, Holanda, Inglaterra vão seguir uma rota recém-descoberta, que essa rota passa pelo litoral europeu. No entanto, Portugal vai além disso. Portugal começa a ir seguir pela costa africana. Primeiro, os Açores, Madeira, Cabo Verde e rumo ao sul, até atingir o Oriente, né? O cobiçado Oriente, onde existiam as especiarias, aqueles produtos que tinham muito valor comercial. Primeiro lançaram-se ao mar os portugueses, os espanhóis, que foram descobridores da América, seguidos, mas não foram só eles foram seguidos pelos franceses, holandeses, dinamarqueses e suecos, até mesmo dinamarqueses e suecos, e ficaram para trás, muitos depois, os alemães e italianos. O motivo pode ser, ele descarta o motivo, ele descreve ou destaca o motivo, é um motivo geográfico, mas também essa ligação com o passado, tá? com a forma de fazer que já estava no passado, os caminhos, as rotas, uma visão mais ligada ao passado. Bem, depois ele começa a falar sobre as razões que não houve, a princípio, povoamento na América. Primeiro, ele vai falar das condições
que vivia a América, a Europa. Na Europa existia uma população escassa que tinha passado por um período recente de pestes, tá? Muita gente morta, uma situação complicada. Além disso, não existia produtos coloniais que interessassem, no primeiro momento, os europeus, certo? Produtos espontâneos, como para o Brasil, peles, tá? Madeira e etc. E por isso, no primeiro momento, não há uma preocupação em colonizar, e também, como já foi dito, pela falta de população, tá? Portugal, por exemplo, era um país de população muito remota, muito pequena, muito dispersa, e não existia esse interesse. Bem, depois ele vai falar que é exatamente dessa coisa. Se não havia um interesse pela colonização direta, você tinha alguns entrepostos comerciais onde tentava-se extrair produtos mais espontâneos, como já citei, pele, madeira, etc. Tá? O autor vai fazer uma diferenciação essencial entre os tipos de colonização do norte, tá? Principalmente do norte dos Estados Unidos, que é uma colonização em regiões temperadas, e a colonização nas regiões tropicais e subtropicais, aqui ao sul, mais ao sul. Tá? Outro ponto que ele vai falar sobre a descoberta de metais no mundo hispânico, que não seria ainda suficiente para que houvesse um grande esforço por colonização, uma grande empreitada colonizadora, que ainda não se dá nesse momento da descoberta de metais preciosos. Ele fala que é a agricultura que tem um papel essencial na fixação colonial na América. Ele vai falar sobre diferenças de colonização. Ele fala que nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, principalmente ao norte da Baía de Delaware, existe uma tentativa de... não existe ainda uma tentativa de colonização por muito tempo. Existia sim entrepostos que buscavam madeira, pesca, extração de peles, mas isso só aconteceu mesmo com a chegada dos europeus que fugiam da perseguição europeia, perseguição religiosa na Europa. Esses europeus que fomentam um tipo específico de colonização. E que tipo é esse? Uma colonização para fazer a América. Tá? Eles partiam para reconstruir suas vidas e fazer a América. O autor chama a atenção que no Brasil houve também uma tentativa. No caso, com a invasão do Rio de Janeiro pela França, os franceses protestantes huguenotes, eles fugiram e fundaram a França Antártica, o que não acabou, eles acabaram sendo expulsos, mas que esse tipo de colonização era muito pouco aqui. Por quê? Por causa do fator climático. Essas pessoas fugiam e tentavam se reconstruir no continente americano, fugindo da perseguição religiosa. Elas buscavam lugares com clima ameno, com clima mais próximo ao clima da Europa. E isso, de certa forma, é um dos fatores que
de certa forma, não incentivou que esse tipo de colonização ocorresse, entre outros fatores que ele não cita, tá, gente? No caso do Brasil, né, ou nos países de colonização de zona temperada, a gente tem a questão do clima, a gente tem também a questão do modelo de produção aqui, que é o da grande propriedade, da plantation, que usa muito mão de obra e pouca técnica, trabalho cansativo, e os migrantes tentavam, possível, não não entrarem nesse tipo de trabalho. Tanto que, se nos Estados Unidos existe alguma mão de obra branca nas colônias do sul, muito por gente que era obrigada temporariamente a trabalhar, a viver, ou em busca de pagar a viagem, temporariamente eles trabalhavam nesse tipo de trabalho, a intenção era sair dele e construírem seus empreendimentos, tá? No Brasil, quem vem para cá, o homem branco, não vai trabalhar, ele não trabalha a terra. E em outros países de colonização, em outros países na zona tropical, então essas pessoas não trabalham, vão usar de mão de obra escrava. Em alguns países, principalmente países de origem hispânica, usam mão de obra indígena também, mas essas pessoas não trabalham. E por que elas vêm para cá? Existe, se por um lado o clima é um fator que afugenta os europeus, por outro lado os produtos tropicais têm muito valor na Europa. E esses produtos acabam atraindo pessoas que vêm para cá em busca de tirar lucro desses produtos. Por exemplo, o açúcar, que ele cita que era dado um presente dos reis, casamentos de reis na Europa. Era muito valorizado, mas para fazer isso sempre se usava, não era o próprio europeu que trabalhava, mas ele usava a mão de obra de outra pessoa para trabalhar, tá? Tem um autor que é o Bélier, um autor francês, e ele diz que essa diferença entre os dois tipos de colonização, das zonas temperadas e das zonas tropicais, no primeiro caso ele vai chamar de colônias de colonização, ou nas zonas temperadas existem uns poços de colonização, tá? O que diferencia esses dois modelos. Vamos lá. E aí finalmente ele chega ao que é o sentido da colonização do Brasil, tá? Que é a exploração dos recursos naturais em um território virgem em proveito do comércio europeu. Então, se colonizou o Brasil e outras áreas, as pessoas que vinham para cá tinham um interesse primordial de tirar os recursos daqui, e a gente acabou se colocando no mundo como países que estão voltados a fornecer produtos coloniais para a Europa, posteriormente para os Estados Unidos, tá? E outras áreas. Ele também chama a atenção que existe, diferentemente de alguns outros países, que não existe, como os Estados Unidos, que acaba se tornando
uma cultura muito parecida com a Europa, só consegue reproduzir um modelo de nação, um projeto europeu no Brasil, em países como o Brasil, como já chamava a atenção Gilberto Freire, houve a formação de características brasileiras, tá? Da miscigenação, de fatores que são nossos. Mas, embora de forma lenta e estável, as características de uma sociedade própria que se forma continua mantendo os traços essenciais de nossa evolução. Continuam a fornecer, quer continuar a fornecer produtos coloniais e primários até os nossos dias.